Olá, já estamos no ar com o programa Dia a Dia, pela TV UPS no canal 10 e para você que ainda não é assinante, pelo Facebook, através da fanpage da TV UPS e pelo YouTube também. E hoje nós vamos falar sobre terapia ocupacional, com a Jaqueline, que é terapeuta ocupacional. Olá pessoal, bom dia, eu sou Jaqueline, terapeuta ocupacional e vou passar um pouquinho para vocês a respeito dessa profissão, né? Ainda um pouco conhecida, né, aqui no Brasil, mas que já vem avançando na sua prática cotidiana, na sua atuação mesmo, e a gente vem hoje em dia avançando na publicação de artigos e outros produtos que vem tornando a profissão mais conhecida. Muito bom. Jaqueline, o que é a terapia ocupacional? Bom, essa é a pergunta que nunca quer calar, né? O que é a terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela é uma profissão da área da saúde, né? Que trabalha também com a educação, com os aspectos sociais, familiares, saúde mental. Então, ela é uma profissão que ela engloba diversas atividades, né? Como o nome mesmo já diz, terapia ocupacional. É uma terapia que é feita através da ocupação. E o que vem a ser essa ocupação? Todos os papéis diários que as pessoas desempenham no dia a dia. Vou dar um exemplo básico. Você, Nielsen, trabalha como apresentador, tem o seu papel social, o seu papel familiar. Então, essa é a sua ocupação cotidiana. Então, o que é que acontece? Muitos pacientes, eles, quando são acometidos por alguma patologia, passam a ter uma limitação no seu cotidiano, e essa limitação se refere justamente aos papéis que é desempenhado. Às vezes é uma dona de casa, né, que não consegue mais executar as tarefas básicas, como por exemplo cozinhar, tomar banho só, se vestir, cuidar dos filhos. Então é aí justamente que entra essa parte de terapia ocupacional, através de atividades que vão fazer esse retorno do paciente à independência, né, no cotidiano, e também tecnologias que são utilizadas para ampliar a função desse paciente para que ele volte a ter sua independência. Então, o foco geralmente é sempre a independência funcional dos pacientes, né? Isso. A terapia ocupacional, ela trabalha em cima das AVDs. O que são as AVDs? São as atividades de vida diária. Tudo que o paciente precisa desempenhar e não está conseguindo desempenhar com independência, né, é foco da terapia ocupacional. E quais são as áreas de intervenção da terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela atua em diversas áreas, como por exemplo a área social, né, que aqui em Alagoas não é tão difundida, mas em estados como São Paulo, que tem uma demanda grande, ela realmente atua com mais eficácia. Também na parte da saúde mental, parte psiquiátrica relacionada a distúrbios de comportamento. Tudo isso a terapia ocupacional passa a atuar, principalmente em hospitais psiquiátricos, que atualmente são poucos, mas a gente já entra com novas formas de intervenção, como por exemplo os CAPs, que são os Centros de Atenção Psicossocial, onde a gente desempenha um ótimo trabalho através da ocupação. Tem também a questão da reabilitação física e cognitiva, né? A reabilitação cognitiva hoje, atualmente, está sendo um pouco mais divulgada, né? Porque é uma reabilitação que ela vai trabalhar exatamente com as funções cerebrais, né? A gente ganha uma amplitude notável no Alzheimer, no autismo, que é onde a gente vai trabalhar exatamente na demanda intelectual. E atua em outras áreas também, como as hospitalares, né, dando um suporte inicial para o paciente, uma assistência mais humana, vamos dizer assim, e aí já pensando no retorno desse paciente à sociedade, como por exemplo é o caso do Home Care, né, do Dr. Cuidar, por onde eu atuo há cerca de 1 ano. Então, assim, a gente faz esse processo de deshospitalização, a gente retira esse paciente do hospital e aí a gente monta um leito no ambiente doméstico desse paciente. E as melhorias são diversas, né? Porque o familiar ele não vai estar submetido a ir até o hospital,
a ficar noites acompanhando o familiar, acompanhando o doente. Também tem a questão de que o doente, no ambiente doméstico, ele vai poder interagir com outras pessoas da família, mesmo que ele esteja num estado mais grave. Só o fato dele estar em um ambiente que já é conhecido para ele, que já traz um aconchego, né? Isso já ajuda, né? O tratamento. Já ajuda bastante no tratamento. Então, a terapia ocupacional, ela tem um grande foco nessa parte de home care, porque ela já aproveita o ambiente mesmo para trabalhar as AVDs, né? As atividades de vida diária. E, às vezes, algumas pessoas pensam, mas eu não vou chamar o terapeuta ocupacional nesse momento, porque o paciente está muito grave. Porém, a terapia ocupacional ela não vai trabalhar apenas com a ocupação, ela vai preparar esse paciente para que ele retorne à ocupação. Todo esse processo. Isso. E quais tipos de público geralmente procuram a terapia ocupacional? Bom, normalmente os públicos que procuram a terapia ocupacional são pais de crianças que têm déficit intelectual, né, dificuldade de aprendizado, dificuldade nas atividades escolares em si, nas atividades diárias, não conseguem brincar. Então, esses pais, eles são mais propensos a procurarem o tratamento de reabilitação para o filho. Então, envolve não só a terapia ocupacional, como a psicologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia. E também, ultimamente, um público que vem procurando muito são os cuidadores de idosos que apresentam falha de memória, né? Esse público está bem amplo atualmente. Então, na verdade, o familiar, muitas vezes, ele já é induzido pelo médico geriatra, né, que faz esse aconselhamento de procurar o terapeuta ocupacional, porque existe a reabilitação cognitiva. Né? Infelizmente, o público adulto muitas vezes desconhece esse serviço e não acredita realmente na eficácia, porque o que é que acontece? Muitas vezes o público adulto ele já está tão induzido, vou tomar um medicamento, vou melhorar, né? E aí ele não consegue se dar conta de que deve haver um processo de reabilitação, que às vezes demora um pouco mais, né, para haver uma evolução. E aí eles acabam negligenciando isso. E é uma dificuldade grande, porque muitos idosos atualmente não têm qualidade de vida, a qualidade de vida que poderia ter, né? Devido a essa negligência realmente, às vezes, da família também. E às vezes até a falta de conhecimento mesmo, né? Da profissão, né? Da função, né? Que é muito importante. Isso. Muita gente não tem esse conhecimento do que é terapia ocupacional, das áreas de atuação, e aí acaba negligenciando. Outro público que procura bastante a terapia ocupacional são as pessoas que necessitam de tecnologias assistivas, né? Porque a terapia ocupacional ela trabalha diretamente ligada a isso. Por exemplo, o uso de uma adaptação para a escrita. É possível a gente fazer esse retorno, por exemplo, um paciente que ele teve um TCE ou alguma outra patologia que acabou culminando em alterações na musculatura. Isso é um lento processo, na verdade, até se chegar à parte da tecnologia assistiva, porém muitas pessoas já melhoraram e aí, mas eu não sei por que eu não estou conseguindo escrever. Aí já houve alguém dizendo que precisa de uma adaptação e aí procura o terapeuta ocupacional. O uso de órteses também é muito comum, órtese de membro superior. Aqui em Arapiraca eu iniciei esse trabalho, tem cerca de 3 anos. Eu trabalho com órtese de membro superior, então é um público que procura bastante a terapia ocupacional, porque é um serviço diferenciado e é difícil de encontrar realmente um terapeuta que faça a órtese funcional, a órtese sob medida. Então, essa órtese, ela não é só eu mesma produzo as órteses. Então, assim, é uma órtese que ela é feita em termoplástico e aí a gente modela na mão do paciente, visando a função dele, a prevenção de deformidades. Então, com o tempo, ele vai melhorando cada vez mais daquela patologia, daquela deformidade, do uso da mão, né? As mãos, elas são importantíssimas para a ocupação. Quando não se tem as mãos, a gente tenta adaptar de outra forma, com os pés, com a boca. Mas as mãos, normalmente, elas são, né, o
material que a gente tem para executar, o recurso que a gente tem para executar as atividades diárias. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas que têm problema de mão, que têm disfunções físicas, elas vêm procurar também o terapeuta ocupacional, justamente para trabalhar essa parte de motricidade fina. Inicialmente, todo o atendimento, ele deve se iniciar pela questão da triagem, né? A triagem ela é feita com todos os profissionais da área da saúde, onde a gente vai conhecer um pouco do histórico clínico desse paciente, né? E a equipe, ela é importante porque ela vai estar trocando, vai estar dando esse feedback do paciente, né? A respeito do quadro clínico do paciente, o que cada um pode fazer, como cada um pode melhorar, o prognóstico que a gente está vendo naquele paciente. Então, se inicia basicamente assim, quando é possível. Quando não é possível, a gente inicia com a anamnese, né, e com a avaliação inicial. E nessa avaliação inicial da terapia ocupacional, é importante a gente ter um foco para o histórico do paciente. É como eu falei para você, eu posso saber que você é Nielsen, mas eu preciso conhecer um pouco mais do seu contexto, entendeu? Eu preciso conhecer o local onde você está inserido, eu preciso conhecer sua vida social, eu preciso conhecer sua família e preciso conhecer a sua história. Na verdade, como é que eu vou propor uma ocupação para um paciente se eu não conheço de fato a história daquele paciente? Então é aí que se dá essa próxima avaliação, que é a avaliação inicial. E em seguida a gente já parte para outra questão, que é dos testes, né? Se for necessário, a gente vai aplicar alguns testes, porque, como eu falei, a respeito da ocupação, a ocupação ela não vai englobar somente a parte física, né? Ela vai precisar de cognitivo. Para estar aqui falando, eu preciso ter uma boa memória, eu preciso ter uma boa organização, um bom planejamento. Então, essa é a parte cognitiva. E tem a parte sensorial também, que a gente tem que avaliar antes de dar início, né, a uma atividade. E aí a gente aplica diversos testes para poder realmente conhecer o paciente no contexto biopsicossocial. E assim utilizar a conduta mais adequada, Isso. né? Jaqueline, a gente vai para um pequeno intervalo agora e voltamos daqui a pouco. E já estamos de volta falando sobre terapia ocupacional com a Jaqueline Santos e também abordando sobre a área de atuação. Jaqueline, quais são os casos que você costuma atender? Aqui em Arapiraca, um dos casos mais comuns é o de TCE, né, devido ao alto índice de acidentes automobilísticos. Inclusive, o TCE ele foi uma das primeiras patologias que a gente assumiu no Doutor Cuidar. Foi um caso de um jovem com TCE e foi um caso muito bem sucedido. Eu cheguei a atender não pelo Doutor Cuidar, mas particular, como eu falei para você antes, eu faço órtese de membro superior. Então, o que é que acontece? Eu cheguei a atender esse paciente ainda no hospital para confecção de órtese, devido a um grande grau de espasticidade no membro superior. E aí eu já conhecia um pouco do histórico desse paciente, passei a atender ele no ambiente domiciliar, né, onde eu apliquei algumas técnicas como a kinesiotape para reduzir essa parte de espasticidade. E esse paciente rapidamente começou a voltar, retornar ao movimento. Eu fiz a adaptação de uma colher para que ele voltasse a retornar ao movimento da alimentação. E assim se houve todo um treino, todo o acompanhamento de uma equipe, não só o meu, como da psicologia, da fisioterapia, da fonoaudiologia. E todos nós íamos até o ambiente desse paciente e a mãe do paciente, ela colaborava com a terapia, colaborava com os atendimentos. Então, assim, foi um ganho fantástico, foi uma evolução muito boa desse paciente. Outro público, assim, que a gente assume muito lá no Doutor Cuidar, no Home Care, é o Alzheimer, né? Atualmente, como eu já tinha falado, o Alzheimer, ele é muito... O pessoal familiar, cuidador de pessoas com Alzheimer, eles procuram muito devido às falhas de memória. Inicialmente, eles chegam com essa queixa de falha de memória.
Porém, o que é que acontece? Existe um pouco mais além que isso, né? O paciente com Alzheimer, ele já muitas vezes já está na fase intermediária, ele já está incapacitado, ele não consegue mais se alimentar sozinho, ele não consegue se vestir sozinho, não consegue tomar banho. Então, a terapia ocupacional ela vai entrar justamente com a estimulação cognitiva e motora para que a gente possa retardar ao máximo essas perdas funcionais. Porém, no Alzheimer, a gente não tem como reverter o quadro clínico. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai promover essa melhora na qualidade de vida, certo? Então, a gente entra com atividades através do conhecimento do enredo familiar desse paciente, das ocupações que ele desempenhava antes, a gente entra com atividades para tornar ele o máximo possível produtivo, né? Melhorar a questão da atenção sustentada, ele se manter mais, observando as coisas, dando uma resposta mais coerente aos estímulos, ofertando estímulos que vai despertar essa linguagem dele, essa atenção, esse planejamento. E é um dos casos mais assumidos hoje por mim, enquanto terapeuta ocupacional no home care, do Dr. Cuidar. Tem também a questão do AVC, né, que é uma das maiores causas de incapacidade do Brasil. Normalmente, os pacientes que procuram a terapia ocupacional tiveram um AVC, porque quando se tem um AVC, normalmente um dos lados do corpo é acometido, se não o corpo todo, como é um caso um pouquinho mais raro, mas que existe, né? Então, assim, o paciente ele fica incapacitado, ele perde a independência que ele tinha antes no ambiente doméstico, já não consegue mais escovar os dentes sozinho, não consegue comer sozinho, se vestir. Então, a gente utiliza uma gama de atividades e também de tecnologias para retornar realmente essa independência do paciente. Porém, existem outras patologias como Parkinson, a paralisia cerebral, que também são muito procuradas pela terapia ocupacional. E quais são os sinais que indicam que é necessário buscar um terapeuta ocupacional? Eu costumo dizer que são 2 pontos, né, cruciais, que é a questão das AVDs e das AVPs. As atividades de vida diária, quando elas estão comprometidas, quando o paciente ele já não consegue executar as atividades sozinho, ele precisa da ajuda de um cuidador, de um familiar, ele já está precisando de terapia ocupacional, ele necessita procurar o profissional. Também outro ponto são as AVPs, porque a gente não trabalha apenas com as atividades domésticas, tem as atividades de lazer, trabalho, escola, né, quando se refere à criança. Então, o que é que acontece? Muitas vezes essas atividades também estão prejudicadas, devido ao estresse, devido a outras causas físicas também, né, como, por exemplo, a questão de acidentes de trabalho ou lesões por esforço repetitivo. Muita gente acaba adquirindo, né, esse tipo de patologia e aí também se prejudica no trabalho. E é uma atuação da terapia ocupacional. Muito importante saber disso. E a fisioterapia também atua bastante nesse quesito de independência funcional, de melhorar a qualidade de vida. Qual seria talvez a diferença entre a terapia ocupacional e a fisioterapia? Essa pergunta sempre surge, né? Mas assim, é uma pergunta interessante, porque são 2 profissões da área da saúde distintas, porém a gente divide o mesmo conselho, né? Que é o CREFITO, o Conselho Regional, e o COFITO, o Conselho Federal. Então, assim, na terapia ocupacional, eu costumo dizer que a gente trabalha diretamente com as atividades. Então, não tem como errar nisso, porque a terapia ocupacional ela está voltada para as AVDs. Tudo que se refere às atividades diárias do paciente, a gente vai estar atuando para causar uma melhora, para tornar ele independente, né, com autonomia. Já a fisioterapia, ela utiliza recursos físicos que atua diretamente com o movimento, né? Então tem essa parte mais biológica da função também, né, mas não faz exatamente o que a terapia ocupacional faz, que é o treino de AVD,
a independência nas atividades de vida diária. Então é algo que a gente pode diferenciar bem quando se trabalha realmente com isso. Eu costumo dizer, na verdade, que quem conhece a terapia ocupacional é o terapeuta ocupacional e o paciente que necessita. Porque, assim, muitas vezes os meus pacientes que não sabiam que era terapia ocupacional, eles chegam para mim: olha, já que fui ao médico e aí eu disse para ele, estou penteando o cabelo sozinho, estou conseguindo vestir a roupa, estou conseguindo cortar a carne. Então isso para a gente é uma coisa pequena, porque a gente não tem nenhum acometimento físico ou cognitivo que nos limite, alguma sequela que nos limite. Mas para eles que existe essa patologia e que está conseguindo realmente executar a atividade, né, é um ganho funcional. Então eles têm como mensurar a terapia ocupacional e como dizer, não, o meu terapeuta ocupacional faz isso, eu consigo fazer isso. Jaqueline, para a gente finalizar, qual dica você poderia deixar para o pessoal de casa? Bom, na terapia ocupacional a gente vê diversos casos, como eu já falei para você. Então, uma das dicas importantíssimas que eu gostaria de deixar é, por exemplo, as pessoas que, todo mundo, nós no dia a dia, precisamos ter um sono regular. Por que o sono regular? Porque o sono ele vai ajudar a reter algumas memórias, que a gente chama memórias operacionais, memórias de trabalho, né? Que a gente utilizou durante o dia todo. Então, se a gente tem uma boa noite de sono, a gente vai conseguir armazenar melhor essas memórias. Então, é uma dica crucial da terapia ocupacional. Outra coisa é a questão da alimentação, porque patologias como, por exemplo, o AVC, que é uma das mais incapacitantes do Brasil, ela poderia ser evitadas com uma boa alimentação, né? Ao não uso de fumo também, né? Os fatores ambientais, os fatores domésticos também auxiliam o ambiente, na verdade ele auxilia na nossa saúde. Então, assim, uma das dicas é cuidar da alimentação também. Outra que é o exercício físico. Por exemplo, ele é importante tanto para a saúde mental quanto para a saúde corporal. Então é importantíssimo ter na rotina uma gama de exercícios físicos, né? Cuidar bem da saúde. E a dica mais importante de todas, que eu quero deixar aqui, é a da ginástica cerebral. Não sei se alguém já ouviu falar aqui, né? Mas a ginástica cerebral consiste justamente em manter o cérebro em constante exercício. E como é que a gente pode fazer isso? Através de caça-palavras, através de jogos eletrônicos, cubo mágico, né, bem conhecido, um desafio mental, né? Então, são atividades como leitura, por exemplo, que elas causam esse desafio mental e que elas estimulam o cérebro. Então, o cérebro ele é um órgão que ele precisa estar em constante movimento também. A gente acha que não é movimento, mas né? A gente precisa estimular ele realmente a pensar, a raciocinar. Então, isso é importantíssimo para a saúde e mais para frente vai fazer toda a diferença. Muito obrigado, Jaqueline, mais uma vez por estar aqui conosco. E fiquem ligados no próximo programa Dia a Dia.